jpixpodmysteria@gmail.com. Olá, como vão vocês? Aqui é o Alex MM no YMM Freestyle. Hoje fazendo um review da revista da Xuxa. Esta é a revista de número 0 e foi entregada gratuitamente, como vocês podem ver. É um exemplar gratuito. Não perca a edição número 1. Então é uma prequel, né, para lançar o produto, para ver se o povo ia gostar. Este, se eu não me engano, é de 1988. Deixa eu ver. 1988, da Xuxa Produções. Então aqui é uma história, se trata de uma história só. Uma história onde os elementos são bem mágicos, como você pode ver. Onde o Sol, ele tem rosto humano, ele dialoga. E aqui a Xuxa, né, dormindo na sua cama. O desenho é bonito, as cores são vibrantes. E principalmente essa história aqui, ela existe um suspense, onde prende o leitor até o fim. Se você não é daquelas pessoas que fica folheando páginas, né, ao invés de simplesmente ler tela a tela, né, quadro a quadro, que é o correto, então ele realmente a história vai te prender. E aqui temos os personagens, né, o Dengue, o Praga e o Moderninho, que são esses três aqui. Então eles escutam um barulho no céu. Como vocês podem ver, o Sol sofreu alguma coisa. Existe algum inimigo no ar. Quem será ele? E eles ficam em alerta aqui, né, querendo ali acordar a Xuxa. Tudo indica que eles dormem todos na mesma casa. Como eu disse, são elementos mágicos. Por exemplo, esse abajur tem rosto. Então é tudo com elementos mágicos, né, do tipo bem típico da Xuxa, onde ela tem até mesmo a nave espacial. Podemos ver também a Xuxa, né, que bastante sensualizada, mesmo se tratando para um gibi para o público infantil. Vemos que ela provavelmente atraiu muitos marmanjos nos anos 80. E aqui vemos que ela está fugindo de algo está perseguindo e pegando as pessoas que ela conhece. E aqui ela se depara com um indígena, o Tupiniquim. Né? Assim como Cebolinha troca o R pelo L, algumas palavras ela usa muito o X, como Tupiniquim, ao invés de Tupiniquim. O índio também é bastante sensualizado, né? Musculoso, etc. e tal. Então aqui podemos ver que existe um suspense que continua perseguindo a personagem Xuxa. E aqui existe também os cachorros Xuxo e o Pimpo. Né? O Xuxo é o grande e o Pimpo é o pequeno. Onde o Pimpo também usa muito a palavra X, né? Igual o Cebolinha. E troca o R pelo L, ele troca as palavras por X. E aqui tem o resto da turminha, né? Tem o Mumu, tem o... deixa eu ver os nomes, o Paulista, o nome desse carinha aqui é Paulista. E tem essa daqui, a Leninha. Ela parece ser uma irmã dessa daqui, que é uma anjo, como se fosse o personagem de um anjinho. Mas é muito estranho, né? Que elas parecem gêmeas e uma é um anjo. Então, para quem sabe por que isso, pode deixar os comentários. E aqui ela continua fugindo, né? Existe ali um barulho de flap, 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 né? Na onomatopeia, indicando que algo está voando atrás dessas pessoas. Aqui existe, né, algo meio improvável também,
Esses barris aqui, fisicamente é impossível ter esse movimento. E aqui ela se depara com o pessoal da academia também, bastante sensualizado, como eu disse. Inclusive esse cara aqui reclamando que a professora não olha para ele, etc e tal. E de repente a Xuxa aí, se envolvida na confusão, continua fugindo e ninguém consegue descobrir qual é a criatura. E aqui mais personagens vão surgindo, é como se fosse uma apresentação esse gibi, como se trata de uma edição 0. Aqui tem a vovó e tem o painho, tal de painho, vovucha e painho. Então aqui ela aciona, engraçado que ela tem aqui como se fossem as anteninhas do Chapolin Colorado, mas na verdade ela esconde um transmissor nas chuquinhas, onde ela pode acionar, né, a sua nave espacial. E aqui um robô, né, como se fosse uma sonda espacial, que se chama Robucho, né, onde eles resgataram a Xuxa. Porém, todas as pessoas ficaram para trás e ela se lamenta muito. Então, algo está tentando entrar. E tudo indica que este enorme gibi é uma revista, né, que estava fazendo barulho de flap flap. Este era o grande vilão, entre aspas, que estava perseguindo todo mundo, né? Então, no final podemos concluir que esta revistinha estava perseguindo, né, sobrevoando aí, coletando, como se estivesse coletando todos os personagens. Aí vejamos, todos os personagens capturados estavam dentro do gibi, como se fosse uma apresentação do que há de vir, né, nas próximas edições. E aqui é o fim. Não se esqueçam, espero que todos vocês estejam nas bancas todos os meses. Então essa é a mensagem aí para lançar o produto da Xuxa. E aqui bastante recado sobre... Logo no começo ela já apela para enviar, né, cartinhas para a Xuxa, né, com um endereço, etc e tal. Então, já anunciando a revista da Xuxa número 1, que eu estarei falando neste mesmo vídeo, né? Basta você curtir, compartilhar e comentar. Então aqui termina, né, com as cartinhas e também com propagandas da Xuxa. Então nos vemos no próximo vídeo da edição número 1. Então, a continuação da revista da Xuxa número 1, pela editora Globo. Então, vamos ver o que o Cheguei da Xuxa trouxe para a revista de 1988. Então, temos a Xuxa em A Surpresa. Aqui se trata de um anúncio de jornal falando que Xuxa procura um namorado. Xuxa está carente, que a Xuxa, uma loirinha solitária e bonitinha, procura urgente um namorado. Então, as próprias crianças, né, que, resumindo a história, estavam procurando um namorado para a Xuxa. E as próprias crianças aqui, os baixinhos, sentem uma certa paixonite por ela. Então aqui vamos ver que tem esse cachorro aqui, mordeu eles. Só que é impossível ele morder duas pessoas ao mesmo tempo. Então aqui é uma incoerência. Bom, vamos seguir. Então a confusão está armada. As crianças aí arrumaram, né, este anúncio para a Xuxa. Então ela ficou surpresa, né? Porque qual seria o motivo? O motivo que as crianças aqui arrumaram é que ela estaria muito ocupada, né, de manhã fazendo a programação, à tarde tirando fotos e à noite dando entrevistas. Então aqui nós podemos ver também que existe essas duas gêmeas, né, como eu falei, uma que tem uma auréola em cima da sua cabeça, aqui eu não consegui achar, né? Aqui uma tem a caveira, né, na camiseta e a outra parece que é a mais meiga, então parece que existe uma personalidade assim, divergente entre as duas. Então aqui ela nota que a Xuxa está carente, né, falando que ela se sente poeticamente atraída por cartas de amor e também quando vê algum outro casal, né, ela se sente apaixonada de algum modo, então elas perceberam isso. E ali uma briga para quem vai namorar ela e etc e tal, aquela briga boba de criança que elas foram brigando, rolando. Aqui nota-se uma Xuxa bem sensualizada, olha só.
Então isso é uma revista de 1980, não só ela, né, como também as Paquitas que vão aparecer. E obviamente apareceram muitos pretendentes, né, à procura da Xuxa. E eles escolheram, né, por retratar estes homens aí como assim fora do padrão de beleza, né? Só para dizer que eles são chatos, né? Então todos eles foram ao mesmo tempo lá, né, procurar a Xuxa, né? Algo incompreensível. E algo incompreensível também é este cachorro, né? O Xuxo, que botou todo mundo para correr. E na realidade seria algo impossível, né? Um cachorro só botar para correr todo mundo. Então alguns ficaram ainda pendurados aí, ó, na porta, como você pode ver, e outro disfarçado, né, de empregada, tudo para ficar perto da Xuxa. Esse daqui levou um pé e saiu voando, como se fosse possível, mas como o mundo mágico, né, da Xuxa. E aqui a empregada, né, foi amarrada e aqui solta. Podemos ver até outro dentro do vaso, né? Algo impossível, mas está ele aí, dentro do vaso sanitário. Todos à procura da Xuxa. E a Xuxa aí, exibindo em todos os painéis, né, o seu belo corpão, somente de calcinha aí. Não sei se é calcinha isso, mas incrivelmente existia um homem ali parado perto da cama dela, né? Existia um homem ali também escondido, querendo dar flores. E por fim as crianças mudam de ideia e pretendem colocá-lo ali para fora. Outra coisa impossível, né? De acontecer 3 míseras crianças aguentar um corpo de um adulto e levar ele para fora, né? São 4 crianças aqui. Então ela de repente, né? Como ele segue o desenho ali, segue um padrão de beleza, né, masculina, então ela se sentiu atraída, né? Que eles até desenharam aí, ó, momentos em que eles poderiam estar juntos, né? Onde ela ficou se lamentando aí. Ao invés de correr atrás, né? Algo meio incoerente essa história. Ela ficou ali que nem boba, chorando. Vamos para a próxima história. Aqui se trata de dengue e praga. O praga é o baixinho aqui e o dengue é o maior, com 6 braços, né? 6 braços, 2 pernas. Aqui nunca tem o crédito dos desenhistas, apenas da produção Estúdio Art Comics, né? Assim como a revista da Aninha também, não colocou o nome dos desenhistas, apenas o nome dos estúdios. Então aqui quem é um inseto ideal, onde a borboleta, né, procura aí um inseto romântico, um casal. Por incrível que pareça, ele se apegou facilmente, né? Tanto ele teve sorte, né, entre aspas, assim vamos dizer, no mundo real, como se uma loira caísse do céu ali e abraçasse ele e já chamasse ele para se casar. Onde ela alegou que ela era emancipada e tinha dinheiro, né? Ela não precisava de homem para sustentar, ao contrário, ela podia muito bem sustentá-lo. Então, por todos os modos, aí ele se sentiu atraído, né? E parece que nunca tinha levado um beijo ali, porque ele ficou simplesmente atraído. E o outro aqui só ficou de fora, né? O praga. Mas porém ele já desconfiava que poderia dar errado alguma coisa. Então ele se despediu, falou que ia se casar, etc e tal. E ele foi correndo, né, saber o que haveria de acontecer com ele. E o que ele já havia desconfiado é que ele passaria o resto da vida ali como empregada doméstica, né? Então ela é livre, mas ela não gosta de trabalhar na casa dela. Então sobrou para ele. Este foi o fim da história. Agora o próximo é Xuxa em um grandão espacial. Aí ela se trata, né, de um programa de TV, né, da Xuxa, onde tem as Paquitas também, com as pernas de fora, onde elas haveriam de sair ali. Veja só, ali elas saíram voando, né, de repente um vento, né, pegou todos eles, e se tratava, de repente, né, muito estranho isso, de um planeta caveira, que elas falaram que era o planeta assombrado. Então, de repente, neste planeta aí, nota-se que tem até esses balões em forma de lábios, né, que carregam a Xuxa pelo ar, né, um dispositivo eletrônico que ela carrega num cinto. Ela e o robô Xuxo, né, aquela sonda espacial, foram explorar este planeta, onde haveria este gigante aí, um ogro, né, uma espécie de ogro, né, onde ele necessitava comer desta fruta ou desta planta. Então ela totalmente aí explorando o planeta, disse, estava de repente fugindo dele porque ele não gostou, né? Na verdade ele queria sequestrar a Xuxa, pois ele já havia, né, sequestrado as Paquitas, né, para este tal de castelo aí. Então, resumindo mais a história, eles vão passando aqui a aventura, né? De repente ele chega, assusta ela e eles escutam algo sobre o gigante comer uma planta, né? Para ele continuar, na verdade, para ele continuar gigante. Então a Xuxa, né? Como se fosse uma detetive, aí ela desconfiou disso e foram arrancar as plantas, né? Destruir, na verdade, as plantas que ele estava comendo. De repente, né? Pelo contexto aqui, ele não comeu o suficiente, então ele voltou a ser esta criança.
esta criança do planeta, né, do planeta assombrado, ou planeta assombrado. E estranhamente ela passa ali no planeta, o seu programa. Então ela havia convocado todos os alienígenas, né, deste planeta, ou de outro planeta também, não ficou muito claro, para eles festejarem e fazer uma brincadeira, né? Porque o menino havia se tornado um gigante justamente para sequestrar a Xuxa e não ficar sozinho, então ele só queria brincar. Próxima história é o correio, quer dizer, história não, aqui é o correio da Xuxa, cheio de cartas, né? Como já foi anunciado, né? Em massa na revista Zero. E aqui, estranhamente, tem dicas para os baixinhos e todas elas falam de beleza. Falam também sobre cães, quais cães adotar para viver dentro do apartamento. E falando que aqui as caretas, né, ensinando as crianças a fazerem caretas, como uma forma de exercitar o rosto. Então, não é só as caretas, mas também fechar os lábios e sorrir. E também como tomar sol. Também aprendendo a colocar, como se fosse alguns tutoriais bem fraquinhos, bem bobinhos, como tomar leite com um achocolatado. Aqui de novo, arregalar os olhos para melhorar a musculatura da testa. Como tratar de tartarugas, e aqui de novo, como franzir o nariz e abrir a boca, para tudo para exercitar a face do rosto. E também fala que sobre pulgas, né, várias dicas, e também uma dica da Xuxa aqui, ó, como ter um cabelo claro, né, colocando leite no cabelo. Muito estranho, né, essas dicas aí, pegava. Então a próxima história é a Xuxa em Prol das Estrelas, onde aqui eles estavam cantando uma música, né, conhecida até, e aqui várias crianças, né, como sempre, ao redor dela, e aqui o sol dizendo que ia embora, que ia dormir, etc e tal. Então as crianças foram embora, totalmente cansadas aí, e eles queriam avistar, né, essas estranhas estrelas, como se fossem cometas ali brigando. Então você depois descobre, né, que na verdade era esta bruxa, como se fosse uma bruxa, e este alienígena aí, que ela mesma chamou ele de demônio. Então, estranhamente, a Xuxa ali ficou com dó, né? Falou para parar de tratar mal esse bichinho, né? Então ela interviu na briga ali, né? E até colocou o Xuxão ali, o Xuxo, para brigar. Mas ela, a bruxa, tinha magia, etc e tal. E ela se compadeceu ali por esse bicho, né? E até falou que talvez ele entendesse a língua do X, né? Que é o Xuxo, que fala a língua do X, ó. Xuxa comigo, né? Então, no final de tudo, das contas, ele entendia mesmo a língua do X. Então, ele pôde se comunicar falando que ele foi transformado, na verdade, ali, em que ele era uma criança. Enquanto isso, a bruxa ali, ela transforma, né, o ambiente nessa coisa detestável. No pano de fundo, há uma mensagem, né, sobre que as pessoas más, elas destroem o ambiente, elas usam, por exemplo, fumaça concentrada, agrotóxico e veneno atômico, como a própria bruxa diz aí. Então são coisas assim, são dicas ambientais, né? Como se ali no pano de fundo fosse algo ecológico sendo ensinado. Então ali de repente elas colocam o poder delas ali, né, para batalhar, mas eles acabam vencendo, né? E aqui o menino, ele se transforma de volta, né? O bicho se transforma em menino novamente. E assim a própria Xuxa também deu o poder mágico ali de chamar as estrelas. Então ela chamou uma estrela e para dar carona, né, de volta para este menino, não ficar longe do seu planeta, né? Então tudo bem mágico, né, colorido e tal. E acabou aí, fim. A próxima história é Xuxa em Amocreia Fantástica. Aí se trata de uma história em que ela estava normalmente ali apresentando seu programa de TV, e a Amocreia Fantástica, né, que é o estereótipo da gordona, que não se cuida, né, invejosa, etc. Ela tinha muita inveja e queria cuidar, né, queria imitar a Xuxa. Aí ela se contradizia, como por exemplo, falava que gostava de animais e por isso tinha a cabeça deles empalhada na parede. E também gostava das crianças, mas na verdade gostava para judiar, né? Então como se ela fizesse uma caça. Só que tudo se torna bizarro quando ela tenta caçar esses dois meninos, né, que é o Paulista e o Mumu. Tenta caçar eles para sair dando beijo neles. Então isso ficou meio bizarro. Então eles acabaram ali fugindo dela, como se fosse um monstro. Tinha este cachorro TV, né, como se fosse uma televisão aí, bem bizarro, uma televisão em forma de cachorro, para correr atrás deles, né, e sequestrá-los. E a Xuxa ficou sabendo disso tudo a tempo e ela foi perseguir então os meninos, chamou ajuda, né, dos seus
comparsas, e ali eles foram atrás, né, da tal televisão. Foram até disfarçados ali. Então ela acabou descobrindo que eles estavam ali, né, na posse desta gorducha fantástica, né, ali, toda desafinada, não sabe nem cantar, etc e tal. Então ela foi e começou uma batalha, né, contra ela. E ela tinha até esses robôs que imitavam os comparsas da Xuxa, né, que é o Moderninho, o Praga, né, e o Dengue. Só que o dela era o Dengão, o Pragão e o Modernão. Então ali, incrivelmente, ela perdeu porque eles estavam todos na tomada, né, e a própria Xuxa tirou da tomada. Então foi muito fácil vencê-los, né, algo bem bobo. E ali por fim ela tinha uma arma, né, com líquido, algum líquido de transformar os outros em feios. Não sei de onde ela tirou esse poder, mas o líquido transformava as pessoas em feias. Mas a Xuxa ali, ela tem esse tal poder mágico aí nas chuquinhas, né, nas xuxinhas do cabelo dela aí, que rodopia, né. Então é muito estranho também, mas ela tem poderes mágicos. Então o feitiço virou contra o feiticeiro. Então ela acabou se transformando num canhão, literalmente. Então a história se desenrolou ali com ela sendo arremessada bem longe no espaço, né, sideral aí neste satélite, onde ela prometia vingança. Então acabou por aí. E essas foram as histórias mágicas da Xuxa. E na próxima é Xuxa versus Bumbazunga. Aqui até fala ela que Bumbazunga é o monstro do mau humor. Então essas são historinhas bem simples, porém sensualizadas, né, da Xuxa aí de calcinha, as outras meninas de shortinho. Foi lançado em 88, o primeiro, né? Esse foi um review do número 0 e número 1 da editora Globo. Então curta, compartilhe, se inscreva, não se esqueça de fazer pix para ajudar também no canal e comente também, né, quais serão os próximos gibis. Então espero que tenha gostado, então até a próxima.